Você já entrou em um cômodo da casa e, por alguns segundos, simplesmente esqueceu o que foi fazer ali? Já demorou mais do que o normal para lembrar o nome de alguém conhecido ou aquela palavra que estava na ponta da língua? Para muitas pessoas após os 50 anos, esses momentos começam a se tornar mais frequentes e quase sempre a primeira reação é o medo. Medo de que algo esteja errado. Medo de que seja o início de um problema mais sério. Mas a verdade é que o cérebro passa por mudanças naturais ao longo do envelhecimento e entender essas mudanças é o primeiro passo para protegê-lo. Com o passar dos anos, o cérebro sofre transformações estruturais e funcionais. A produção de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e acetilcolina, tende a diminuir gradualmente. Essas substâncias químicas são responsáveis por regular memória, motivação, humor e foco. Quando seus níveis começam a cair, pequenas falhas cognitivas podem surgir, não necessariamente como sinal de doença, mas como reflexo de um organismo que já percorreu uma longa jornada. Ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo cerebral pode se tornar menos eficiente. Pequenos vasos perdem elasticidade, a circulação diminui discretamente e o fornecimento de oxigênio e nutrientes não é tão abundante quanto antes. O resultado pode ser uma sensação de lentidão mental ou dificuldade de concentração. Outro fator importante que se intensifica após os 50 é a inflamação crônica de baixo grau. Diferente de uma inflamação aguda, que ocorre quando cortamos o dedo ou ficamos gripados, essa inflamação é silenciosa. Ela se instala lentamente no organismo, muitas vezes impulsionada por alimentação inadequada, excesso de açúcar, sedentarismo e estresse prolongado. No cérebro, esse estado inflamatório pode afetar a comunicação entre os neuroníons e acelerar processos degenerativos. Além disso, cresce o interesse científico em um fenômeno chamado resistência à insulina cerebral. Em termos simples, o cérebro pode começar a utilizar a glicose de maneira menos eficiente, comprometendo sua principal fonte de energia. Alguns pesquisadores chegam a chamar a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, justamente pela ligação entre metabolismo da glicose e declínio cognitivo. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: é possível fazer algo para proteger o cérebro? A resposta é sim, e uma das ferramentas mais poderosas está no prato. A alimentação tem impacto direto sobre a inflamação, circulação sanguínea, estresse oxidativo e até mesmo sobre a formação de novas conexões neurais. Assim como escolhemos alimentos para fortalecer músculos ou proteger o coração, também podemos escolher nutrientes que favoreçam a saúde cerebral. O cérebro, afinal, é um órgão metabolicamente ativo, que consome uma quantidade enorme de energia e depende de gorduras de qualidade, antioxidantes, vitaminas e minerais específicos para funcionar bem. Entre os alimentos mais estudados quando o assunto é proteção cerebral estão os peixes gordurosos, como salmão, sardinha e atum. Eles são ricos em ômega 3, especialmente DHA, um tipo de gordura que compõe parte significativa das membranas das células nervosas. O DHA contribui para manter a flexibilidade e integridade dessas membranas, facilitando a comunicação entre neuroníons. Estudos observacionais mostram que pessoas com maior ingestão de ômega 3 tendem a apresentar menor risco de declínio cognitivo ao longo dos anos. Além disso, essas gorduras possuem efeito anti-inflamatório, ajudando a combater aquele estado inflamatório silencioso que pode comprometer o cérebro. Incluir peixe na alimentação 2 ou 3 vezes por semana pode ser um gesto simples, mas com impacto profundo a longo prazo. Outro grupo alimentar que merece destaque são as frutas vermelhas, especialmente os mirtilos. Pequenos no tamanho, mas potentes em composição, eles são ricos em antocianinas e flavonoides, compostos antioxidantes que ajudam a neutralizar radicais livres. O estresse oxidativo é um dos principais vilões do envelhecimento celular, inclusive no cérebro. Quando radicais livres se acumulam, podem danificar estruturas neurais e prejudicar a memória. Pesquisas indicam que o consumo regular de frutas vermelhas pode melhorar a comunicação entre neuroníons até retardar alguns aspectos do envelhecimento cognitivo. Além disso, são alimentos versáteis, que podem ser consumidos frescos, congelados ou adicionados a preparações simples, tornando sua inclusão prática no dia a dia. As nozes e castanhas também desempenham um papel importante nesse contexto. Ricas em vitamina E, gorduras saudáveis e compostos antioxidantes, elas ajudam a proteger as células cerebrais contra danos oxidativos. A vitamina E,
em especial, tem sido associada a menor declínio cognitivo em populações que mantêm ingestão adequada ao longo da vida. Um punhado diário de nozes pode contribuir não apenas para a saúde cerebral, mas também para o equilíbrio metabólico geral. É interessante notar que muitas dietas tradicionalmente associadas à longevidade e menor incidência de demência, como a dieta mediterrânea, incluem regularmente esses alimentos. Ao observar esses três primeiros grupos, peixes gordurosos, frutas vermelhas e oleaginosas, começa a se formar um padrão. Todos compartilham algo em comum. São ricos em gorduras boas e antioxidantes. Esse padrão alimentar atua em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Reduz a inflamação, combate o estresse oxidativo e favorece a comunicação neural. Não se trata de um único nutriente milagroso, mas de uma combinação de fatores que trabalham de maneira integrada. O cérebro não responde a soluções isoladas, ele responde à consistência, equilíbrio e qualidade ao longo do tempo. Talvez o mais importante seja compreender que a saúde cerebral, após os 50, não depende apenas de evitar doenças, mas de promover vitalidade. Manter a mente ativa, preservar memórias, sustentar clareza mental e agilidade de raciocínio são objetivos possíveis quando cuidamos do organismo como um todo. A alimentação se torna uma forma de investimento diário, silencioso, cujos efeitos se acumulam ano após ano. Cada refeição pode ser vista como uma oportunidade de nutrir não apenas o corpo, mas também a capacidade de pensar, lembrar e aprender. À medida que entendemos como esses primeiros alimentos atuam na base estrutural e inflamatória do cérebro, surge uma perspectiva ainda mais animadora. Existem nutrientes capazes de ir além da proteção, estimulando mecanismos ligados à formação de novas conexões neurais e à plasticidade cerebral. Se até aqui falamos sobre reduzir danos e preservar estruturas, a próxima etapa envolve algo ainda mais fascinante: apoiar a capacidade do cérebro de se adaptar e se renovar mesmo depois dos 50 anos. É exatamente sobre isso que avançaremos a seguir. Se na etapa anterior entendemos como certos alimentos ajudam a proteger a estrutura do cérebro e reduzir inflamações silenciosas, agora avançamos para um território ainda mais interessante: a capacidade do cérebro de se adaptar, se reorganizar e até formar novas conexões ao longo da vida. Durante muito tempo acreditou-se que, após certa idade, o cérebro simplesmente entrava em declínio inevitável. Hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro mantém uma característica chamada neuroplasticidade, que é a habilidade de criar novas conexões entre neurônios e fortalecer circuitos já existentes. Essa capacidade pode ser estimulada e a alimentação desempenha um papel surpreendentemente importante nesse processo. Entre os alimentos que mais se destacam quando falamos em desempenho cognitivo estão os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve e brócolis. Esses alimentos são ricos em folato, vitamina K, luteína e diversos compostos antioxidantes. O folato participa de processos essenciais de metilação, fundamentais para a saúde das células nervosas. A vitamina K tem sido associada à manutenção da função cognitiva, enquanto a luteína parece se acumular no tecido cerebral, exercendo efeito protetor. Estudos populacionais mostram que pessoas que consomem folhas verdes regularmente apresentam um declínio cognitivo mais lento em comparação àquelas que quase não as ingerem. É como se cada porção de vegetais verdes representasse uma pequena contribuição para manter a mente mais jovem por mais tempo. Além disso, esses alimentos ajudam a controlar níveis de homocisteína, uma substância que, quando elevada, está associada a maior risco de doenças neurodegenerativas. Outro alimento frequentemente subestimado, mas extremamente relevante para o cérebro após os 50, é o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele contribui para a saúde cardiovascular, consequentemente, para o fluxo sanguíneo cerebral. O cérebro depende de uma rede eficiente de vasos para receber oxigênio e nutrientes. Quando a circulação é favorecida, o desempenho cognitivo tende a acompanhar essa melhora. Além disso, o abacate contém vitamina E e compostos antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo. Diferentemente das gorduras trans ou saturadas em excesso, as gorduras monoinsaturadas participam da construção de membranas celulares saudáveis e promovem estabilidade metabólica. Ao incluir abacate na alimentação, seja em saladas, pastas ou consumido puro, estamos apoiando tanto o sistema cardiovascular quanto a saúde mental de forma integrada.
O cacau com alto teor de pureza, especialmente acima de 70%, também merece destaque. Rico em flavonoides, ele tem sido associado à melhora da função cognitiva, da atenção e até do humor. Os flavonoides presentes no cacau podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e estimular a produção de uma proteína chamada BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa proteína atua como um verdadeiro fertilizante para os neurônios, promovendo o crescimento, fortalecimento de conexões e maior plasticidade. O BDNF está relacionado à aprendizagem e à memória, e níveis mais elevados dessa substância tendem a estar associados a melhor desempenho cognitivo. Além disso, o cacau contém pequenas quantidades de teobromina, que pode proporcionar sensação leve de alerta e bem-estar. É importante ressaltar que os benefícios estão ligados ao cacau puro, não aos chocolates ultraprocessados ricos em açúcar e gordura de baixa qualidade. Consumido com moderação, o chocolate amargo pode ser mais do que um prazer. Pode ser um aliado. À medida que observamos esses alimentos, folhas verdes, abacate e cacau, percebemos novamente um padrão. Eles não atuam isoladamente em apenas um mecanismo. Influenciam circulação, reduzem inflamação, combatem estresse oxidativo e estimulam fatores ligados à plasticidade neural. O cérebro é um sistema complexo e sua saúde depende de múltiplos processos funcionando em harmonia. Por isso, pensar em padrão alimentar é mais eficaz do que focar em um único nutriente milagroso. Um conceito central que emerge dessa discussão é o papel do BDNF. Essa proteína é frequentemente comparada a um adubo para o cérebro. Ela fortalece conexões existentes e incentiva a formação de novas sinapses. Com o envelhecimento, os níveis de BDNF tendem a diminuir, o que pode impactar a aprendizagem e memória. No entanto, sabemos que certos estímulos podem aumentar sua produção. Exercícios físicos aeróbicos, sono de qualidade e alimentação rica em flavonoides e gorduras boas estão entre esses estímulos. Quando combinamos esses fatores, criamos um ambiente interno favorável à renovação neural. Isso reforça a ideia de que envelhecer não significa perder automaticamente a capacidade de aprender ou de manter clareza mental. Outro aspecto importante é a interação entre saúde metabólica e função cognitiva. Após os 50, muitas pessoas desenvolvem maior resistência à insulina, aumento da pressão arterial ou alterações no colesterol. Esses fatores afetam diretamente o cérebro, pois impactam a integridade dos vasos sanguíneos e a eficiência energética das células nervosas. Alimentos como folhas verdes e abacate ajudam a regular esses parâmetros, criando um cenário metabólico mais estável. Quando o corpo está em equilíbrio, o cérebro também se beneficia. É interessante observar que dietas tradicionalmente associadas à longevidade, como a mediterrânea, reúnem justamente esses elementos: azeite de oliva, vegetais frescos, peixes, oleaginosas, consumo moderado de vinho ou cacau. Essas populações apresentam menor incidência de demência e declínio cognitivo acentuado. Embora fatores culturais e de estilo de vida também influenciem, a alimentação desempenha papel central. Isso reforça a noção de que escolhas diárias simples, repetidas ao longo de anos, podem alterar significativamente o desfecho da saúde cerebral. Talvez a mensagem mais encorajadora seja que o cérebro responde rapidamente a mudanças positivas. Estudos mostram que ajustes alimentares podem produzir melhorias em marcadores inflamatórios e metabólicos em questão de semanas. Embora a prevenção de doenças neurodegenerativas seja um objetivo de longo prazo, benefícios como maior clareza mental, melhor foco e disposição podem ser percebidos mais cedo. Essa percepção cria um ciclo virtuoso. Quanto melhor nos sentimos, mais motivados ficamos para manter hábitos saudáveis. Ao integrar peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas, nozes, folhas verdes, abacate e cacau de qualidade, começamos a formar um padrão alimentar robusto, que atua tanto na proteção quanto na estimulação cerebral. No entanto, ainda existem dois alimentos frequentemente negligenciados que desempenham papel estratégico na saúde cognitiva após os 50. Eles são simples, acessíveis e muitas vezes já fazem parte da rotina alimentar, mas raramente são associados diretamente à função cerebral. É justamente sobre esses dois últimos aliados e sobre como organizá-los em um plano prático e sustentável que avançaremos na próxima etapa.
Se até aqui construímos uma base sólida com alimentos que reduzem a inflamação, combatem o estresse oxidativo e estimulam a plasticidade cerebral, agora chegamos a dois aliados que muitas vezes estão presentes na cozinha, mas raramente recebem o reconhecimento que merecem quando o assunto é a saúde do cérebro após os 50 anos. Eles não têm aparência exótica nem costumam ser divulgados como superalimentos, mas seu impacto pode ser profundo quando inseridos de forma consistente em um padrão alimentar equilibrado. O primeiro deles é o azeite de oliva extra virgem. Presente há séculos na dieta mediterrânea, ele é rico em polifenóis e em um composto chamado óleo cantal, que possui propriedades anti-inflamatórias naturais. A inflamação crônica de baixo grau, como vimos anteriormente, é um dos principais fatores associados ao declínio cognitivo. O azeite atua ajudando a modular essa inflamação, além de contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos. Um sistema vascular saudável significa melhor irrigação cerebral, fornecendo oxigênio e nutrientes essenciais às células nervosas. Estudos também sugerem que compostos presentes no azeite podem auxiliar na redução do acúmulo de proteínas associadas a doenças neurodegenerativas. Embora nenhum alimento isolado seja capaz de impedir completamente esses processos, o consumo regular de azeite extra virgem, especialmente utilizado cru para finalizar pratos, pode representar um fator protetor significativo ao longo dos anos. Além de seus efeitos anti-inflamatórios, o azeite é rico em gorduras monoinsaturadas, que contribuem para manter a flexibilidade das membranas celulares. Isso é fundamental para a comunicação entre neurônios, que depende da integridade estrutural dessas membranas. Quando substituímos gorduras industrializadas ou altamente processadas por azeite de qualidade, promovemos um ambiente interno mais favorável à estabilidade metabólica. Pequenas escolhas, como utilizar 1 ou 2 colheres de azeite por dia em saladas e vegetais, podem parecer simples, mas seus efeitos cumulativos são relevantes, especialmente quando mantidos ao longo do tempo. O segundo alimento é ainda mais comum, o ovo. Durante décadas, ele foi injustamente associado a riscos cardiovasculares devido ao seu teor de colesterol. No entanto, evidências mais recentes mostram que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não está diretamente ligado ao aumento de risco cardíaco. Pelo contrário, o ovo é uma das melhores fontes alimentares de colina, um nutriente essencial para a produção de acetilcolina, neurotransmissor fundamental para a memória e aprendizado. Após os 50 anos, quando a produção natural de neurotransmissores tende a diminuir, garantir ingestão adequada de colina torna-se ainda mais relevante. Além da colina, os ovos fornecem vitamina B12, nutriente essencial para a saúde do sistema nervoso. A deficiência de B12 é relativamente comum em pessoas mais velhas, seja por menor ingestão ou por redução na absorção gastrointestinal. Níveis baixos dessa vitamina podem levar a alterações cognitivas, fadiga e dificuldade de concentração. Incluir ovos na alimentação pode contribuir para prevenir essas deficiências, se apoiar a manutenção da função cerebral. Também são fonte de proteína de alta qualidade, que auxilia na estabilidade da glicemia, evitando picos e quedas bruscas de açúcar no sangue que podem afetar a energia mental e clareza. Ao reunir azeite e ovos aos alimentos discutidos anteriormente, percebemos que a construção de um padrão alimentar favorável ao cérebro não exige ingredientes raros ou inacessíveis. Pelo contrário, trata-se de reorganizar prioridades e dar destaque a alimentos simples, naturais e minimamente processados. A consistência é mais importante do que a perfeição. Não é uma refeição isolada que determina o futuro da saúde cerebral, mas o conjunto de escolhas repetidas dia após dia. Para transformar esse conhecimento em prática, é útil imaginar um plano alimentar simples e sustentável. Um café da manhã com ovos preparado de maneira leve, acompanhado de folhas verdes salteadas e um fio de azeite, já oferece colina, vitaminas e antioxidantes logo no início do dia. No almoço, um prato com peixe rico em ômega 3, vegetais variados e azeite extra virgem reforça a proteção anti-inflamatória. Um lanche com nozes e frutas vermelhas adiciona antioxidantes e gorduras saudáveis, enquanto o jantar pode incluir saladas coloridas, abacate e fontes de proteína magra. Pequenas porções de chocolate amargo podem complementar a rotina de forma prazerosa e funcional. Entretanto, a alimentação não atua isoladamente. O cérebro responde de maneira integrada aos estímulos do estilo de vida. Exercícios físicos,
especialmente atividades aeróbicas, aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e estimulam a produção de BDNF. O sono de qualidade é essencial para a consolidação da memória e para processos de limpeza metabólica que ocorrem durante a noite. O controle do estresse também é determinante, pois níveis elevados de cortisol por períodos prolongados podem afetar o hipocampo, área fundamental para a memória. Assim, os alimentos funcionam como uma base sólida, mas são potencializados quando combinados com movimento, descanso adequado e estímulo cognitivo constante. Após os 50 anos, é natural que ocorram pequenas mudanças na memória e na velocidade de processamento mental. No entanto, é importante diferenciar alterações normais do envelhecimento de sinais que exigem atenção médica. Esquecimentos ocasionais não costumam ser motivo de alarme, mas dificuldades progressivas que interferem na rotina, mudanças significativas de personalidade ou perda de orientação devem ser avaliadas por um profissional de saúde. A prevenção é poderosa, mas o acompanhamento médico adequado também faz parte do cuidado responsável com o cérebro. Talvez a mensagem mais importante seja que o cérebro não está condenado ao declínio inevitável simplesmente por causa da idade. Ele continua sendo um órgão dinâmico, capaz de adaptação e renovação. A ciência moderna reforça que escolhas feitas na meia-idade e na maturidade influenciam diretamente a qualidade de vida nas décadas seguintes. Alimentar-se de maneira estratégica não é apenas uma questão estética ou metabólica, é um investimento na capacidade de lembrar histórias, reconhecer rostos queridos, aprender coisas novas e manter a autonomia. Quando olhamos para os 8 alimentos discutidos, peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas, nozes, folhas verdes, abacate, cacau, azeite extra virgem e ovos, percebemos que eles formam um conjunto coerente. Cada um atua em mecanismos diferentes, mas complementares. Redução de inflamação, combate ao estresse oxidativo, suporte vascular, estímulo à plasticidade neural e fornecimento de nutrientes essenciais para neurotransmissores. Não se trata de uma solução mágica, e sim de uma estratégia consistente. Ao final, cuidar do cérebro após os 50 é uma decisão diária, construída refeição por refeição, hábito por hábito. Pequenas mudanças feitas agora podem representar anos adicionais de clareza mental no futuro. E, talvez, essa seja a maior recompensa: envelhecer não apenas com mais tempo de vida, mas com qualidade, lucidez e vitalidade para aproveitar cada etapa que ainda está por vir.